Muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença, pela sua companhia. Aqui nesta segunda-feira estamos iniciando a semana. Muito obrigada mesmo, tá? E olha só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre o Dia da Gentileza, que foi comemorado no dia 13, mas a gente entende que ser gentil é bom que a gente seja todos os dias, porque gentileza gera gentileza. Já já nós falamos sobre isso. Também vamos falar sobre empregos temporários, pois é, estamos chegando agora nessa época, né? Nessa fase aí do ano em que muitos empregos temporários acabam se abrindo aí, né, como oportunidades para as pessoas. Então, o que fazer nesses casos? Quero garantir essa vaga para ser um emprego fixo. Como é que eu faço? Já já também tem muitas dicas para você. Não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar, né? Mais uma vez, muito obrigada a você aí que está nos acompanhando pelos canais 525 e 25 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada pela companhia de vocês, tá certo? Sempre lembrando, né, para aproveitar aí e falar das nossas redes sociais, não esquece, estamos lá no Instagram, no YouTube, no Facebook e também no Twitter, como TV Mar Canal 25, é bem facinho para você nos encontrar nessas plataformas. Tem também ainda o nosso WhatsApp, tá? Você consegue conversar aqui com a nossa produção, enfim, né? Dar o seu recado, mandar mensagem, sugestão, crítica. Nós estamos aí sempre abertos e atentos a vocês. Vamos lá começar o nosso dia por aqui hoje. Como eu já falei, né, no último dia 13 foi comemorado o Dia da Gentileza. E é certo que gentileza gera gentileza. Mas será que os atos de gentileza, eles podem mesmo mudar o dia de alguém? Isso é o que nós vamos saber agora aqui no estúdio com a professora de Psicologia da Uninassal, Sabine Reumann. Acertei? Acertou certinho. Lembrei. Meu Deus, eu acho que é Reumann. Bom dia, Sabine. Bom dia. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no nosso cantinho. Muito obrigada. Vamos falar sobre esse assunto, né? Gentileza gera gentileza mesmo, Sabine? Sim, assunto muito gostoso de falar, né? Sim. Sobre gentileza. E é muito interessante, assim, porque a gentileza, quando a gente fala de gentileza, a gente está falando de pequenas ações, de coisas simples mesmo, que basicamente são esse olhar para outra pessoa, né? É prestar atenção na outra pessoa. Sim. Ver o que ela está precisando, uma ajuda simples, um cuidado, uma palavra, né? Um ato simples mesmo, mas que ajuda a outra pessoa, né? Então, é esse cuidado, é esse olhar para o outro. Acho que isso é muito legal. Com certeza. E ter esse cuidado, esses atos simples, podem de fato mudar o dia de alguém? Sim, Mária, e o legal, porque quando a gente pensa em gentileza, a gente pensa que está beneficiando a pessoa que está recebendo o ato da gentileza. Sim. Mas, na verdade, praticar atos gentis ajuda a nossa autoestima, ajuda a trabalhar a ansiedade. Tem até alguns estudos que associam com uma maior longevidade. Sim. Também. Então, praticar atos gentis é bom para quem está recebendo, mas também é muito bom para a saúde mental de quem está praticando esse ato. Então, tem benefícios aí para ambos os lados, né, Sabine? Exatamente, exatamente. Então, fortalece ainda mais esse incentivo, né, que a gente quer trazer aqui das pessoas praticarem os atos gentis. Tanto quem recebe quanto quem pratica tem benefícios. A gente pode dizer que a gentileza ao longo dos anos passou assim a ficar em decadência? Se assim a gente pode dizer. E às vezes eu tenho essa sensação, sabe? Vou falar aqui uma situação bem do dia a dia, né? De muitas pessoas. Trânsito. E aí eu não me isento, sabe, também dessa culpa de que às vezes a gente deixa de ser gentil no trânsito, dar passagem para alguém, entender quando a pessoa, por exemplo, não dá a seta, né? Sabe, Mária, isso até, assim, eu estava pensando um pouco sobre isso antes de vir, e uma coisa que contribui muito para a gente não olhar para outra pessoa, não se colocar no lugar dela, são as distrações do nosso dia a dia, né? A gente está sempre correndo, sempre olhando o celular, né? Sempre ali pensando em várias outras coisas e não está prestando atenção em quem está próximo da gente.
né? E aí, realmente, quando a gente não vê o outro, a gente não vai praticar atos gentis, Sim. né? Então, esse olhar, estar mais presente naquele momento mesmo, assim, né? Pensando no outro. Mas uma coisa que é interessante, assim, ó, presta atenção e fica o convite para todo mundo prestar atenção. Quando alguém é gentil com você, em algum momento do dia, você tem uma tendência já a querer repetir esse ato, né? Então, se você recebe uma gentileza, como você disse no início, gentileza gera gentileza. Isso traz um clima gostoso, traz um clima mais amistoso, assim. Então, quando a gente recebe uma gentileza, a gente quer retribuir de alguma forma, né? Isso. E aí começa essa corrente, eu acho que isso que é legal, né? A gente incentivar essa corrente de gentileza. Muito legal mesmo, eu não tinha parado para observar isso e você falou e realmente eu lembrei bastante, isso é muito bom mesmo. Outra dúvida, né? Gentileza é a mesma coisa que empatia, Sabine? Olha, para a gente ser gentil, a gente precisa ter empatia, né? Porque a gentileza é esse olhar para o outro, é direcionar o nosso olhar para o outro e tentar observar o que ele está precisando, assim, né? Se colocar no lugar dele. Quando a gente vê alguém, sei lá, carregando alguma coisa pesada, e aí a gente se coloca no lugar dessa pessoa e pensa, poxa, posso ajudar, né? Então ela está bem conectada com a empatia. Mas uma coisa interessante, Mária, quando a gente fala de gentileza, é pensar que a nossa sociedade, assim, de uma maneira geral, é muito individualista, né? E aí ser ajudado parece quase um atestado de incompetência, assim, né? Então as pessoas não têm muito uma abertura para ser ajudada. Eu penso muito assim, quantas vezes alguém já me ofereceu alguma coisa e falei, não precisa, eu dou conta sozinha, né? Pode deixar que eu faço. Mas, na verdade, a gente está fechando esse caminho de deixar alguém ser gentil com a gente, né? Então, vale fazer essa reflexão também, não só de incentivar a gentileza, né? A gente praticar a gentileza, mas também a gente ficar mais aberto para receber atos gentis, sabe? Eu acho que essa é uma dificuldade, assim, muitas vezes, de receber esse ato, de receber essa atenção, de mostrar que a gente precisa de ajuda, né? Porque a gente precisa, todo mundo precisa. Então, ficar mais aberto para isso. Acho que esse é um movimento bem interessante também. Com certeza. É preciso fazer grandes coisas para ser considerado gentil? Não precisa fazer nada Muita gente grandioso. pensa isso, né? Que senão precisa fazer uma grande doação para uma instituição de caridade. Não precisa. É mesmo uma coisa do dia a dia, assim, sabe? É o olhar para o outro, é mostrar para o outro que você está percebendo ele, que você respeita ele, né? Traz esse sentimento, assim, quando alguém é gentil com a gente, né? Que alguém tá notando que a gente tá ali, que a gente não é invisível, né? Então, pode ser pequenas coisas mesmo, é segurar um elevador, é ajudar a pessoa com alguma coisa que ela tá carregando, é dar um bom dia, assim, né? Mais amistoso, mais né? Legal, assim. São essas pequenas coisas que vão transformando e vai desencadeando mais, né? Então, se a gente não está sendo gentil, né? Como tu disse, assim, que observa essa declínio, assim, né? As pessoas sendo menos gentis, eu acho que vale a gente esforçar mesmo, porque vai em rede, né? À medida que eu sou gentil com alguém, eu já vou ter vontade de ser gentil de novo e a pessoa que recebeu a minha gentileza também vai querer ser gentil. E aí vai indo, né? Vai seguindo, né? A gente pode falar que é uma cadeia, né? Exatamente. Gentileza realmente vai gerando gentileza. Muita gente pensa que não, né? Mas eu vou jogar a pergunta para você. Relações interpessoais, elas são importantes para a nossa saúde mental, para o nosso dia a dia? Demais, Mara. A gente precisa ter relações interpessoais de qualidade, né? Não é só qualquer relação interpessoal também, porque hoje em dia a gente está muito ali, com um monte de gente, mas cada um olhando no seu celular, pensando em outra coisa, pensando nas tarefas do dia, assim, ocupados. E relações de qualidade, né? Essa conexão com as outras pessoas, ela é muito importante para a nossa saúde mental, para a nossa qualidade de vida, para a gente lidar melhor com a ansiedade, com depressão, até com questões físicas mesmo, né? Não só de saúde mental. Mas as conexões são muito importantes, a gente precisa cultivar essas conexões com qualidade, né? Olhando para o outro de fato, se colocando ali, recebendo ajuda, mostrando a nossa vulnerabilidade também, né? Porque a nossa vulnerabilidade, ela nos conecta muito, né? Prestem atenção aí, quando a gente
percebe ali um ponto que torna a pessoa humana, assim, né? Uma fraqueza dela, entre aspas, essa fraqueza, né? Mas aquele ponto que torna a pessoa humana, isso nos aproxima dela, né? Quando a gente vê, poxa, ela tem isso, eu também tenho, ela sente isso, eu também sinto, Verdade. né? Aí a gente se sente, poxa, eu tô me sentindo conectado com essa pessoa. Sim, não sou sozinho, né, no mundo. Exatamente, isso é muito bom. E Sabine, você falou um pouco sobre isso, mas eu queria que a gente pudesse explorar mais agora sobre as pessoas que não gostam de serem ajudadas, que não gostam de receber gentileza. Existem, tá? Pois é. Elas realmente existem. Existem e provavelmente todos nós já fomos em algum momento. Né? Mas é justamente esse pensamento de que a gente precisa dar conta de tudo, né? De que a gente precisa, assim, se resolver sozinho, algo bem individualista mesmo. E aí quando a gente recebe ajuda de alguém, a gente já tem esse movimento, essa tendência de dizer, não precisa, eu resolvo, eu consigo e tudo bem. E tá ok, né? Muitas vezes a gente até consegue, mas permite que a outra pessoa te ajude, né? Esteja aberto a isso. Traz muitos benefícios, não só para você que está sendo ajudado, mas então se tem dificuldade de receber essa ajuda, pensa nos benefícios que tu pode trazer para a pessoa que vai te ajudar, né? Para a pessoa que vai praticar esse ato de gentileza. Porque muitas vezes a gente tem esse movimento mesmo de não querer receber uma gentileza para não atrapalhar o outro, né? Para pensar nisso. Mas vale fazer uma reflexão aí e talvez mudar um pouquinho essa forma de olhar a gentileza. Isso mesmo. Eu sei que pode parecer que não, mas nós ainda estamos na pandemia, né? Eu me pergunto aí, como ser gentil em tempos de pandemia? Pois é, Mari, é muito mais complexo, muito mais né? complexo. Como é que a gente vai ensinar? Não pode tocar, não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Exatamente, né? Olha, agora na pandemia a gente está exercendo muito o lado virtual, né? E também as relações virtuais, elas são relações também, né? A gente está percebendo tanto aí que está conversando por videoconferência com as pessoas que estão distantes, né? Então a gente pode também fazer isso. Até assim, e a gente vê na internet mesmo algo que é meio, muitas vezes até bruto, assim, na forma como as pessoas se tratam, né? Então, ouvir o outro, ouvir uma opinião diferente da sua, né? Ter uma reflexão aí, lidar diferente com isso, deixar a outra pessoa falar, né? São algumas formas da gente ser gentil também nesse mundo virtual. Até porque não está sendo fácil, né? Está sendo um momento muito difícil, principalmente quando a gente fala de saúde mental, né? Esses meses. Talvez até aquela fase mais crítica ela tenha passado para algumas pessoas, mas ainda existem outras que estão sofrendo, né? Com tudo isso que a pandemia trouxe. Sim, Maria, a gente vê um pico, assim, né? E um movimento muito grande das pessoas buscando ajuda para a saúde mental. E isso é muito importante, eu acho que isso é um movimento que vai trazer muitos benefícios depois. Mas, por um lado, a gente vê uma população, né? As pessoas mesmo mais adoecidas mesmo mentalmente, né? Então, precisando dar uma atenção mesmo para isso, cuidar da sua saúde mental. E a gente cuida fazendo tratamento psicológico, psicoterapia, psiquiátrico, né? Fazendo acompanhamentos mesmo com profissionais, mas a gente também cuida da nossa saúde mental com as nossas relações interpessoais, com o nosso dia a dia, com a nossa rotina, né? Então, tudo isso, assim, com a prática da gentileza, são ações que também elas acompanham, né, esse cuidado com a saúde mental. E a gente está aqui falando de gentileza com o outro, mas eu acho que também fica legal que a gente fala de gentileza com a gente, né, Sabine? Que muitas vezes nós esquecemos disso. É verdade, Mari. E às vezes é aí que pega mais. É aí que pega, é aí que a gente nem sempre é tão gentil mesmo com a gente. É verdade. Vale refletir, assim, muitas vezes a gente se trata, né, da forma que a gente não trataria outra pessoa, né? A gente se julga, a gente se condena, né? Da forma como a gente não faria com outra pessoa. Então, vale ter esse cuidado também, esse carinho, né, com a gente, assim, de olhar as nossas ações com um olhar menos julgador, né, com um olhar mais acolhedor, da forma como a gente
gostaria de ser tratado por outra pessoa, gostaria de tratar outra pessoa, Isso. a gente também direcionar essa ação pra gente, né? E aí é um desafio grande muitas vezes. Grande mesmo. Pra gente fechar aqui, Sabine, esse nosso momento, quais então seriam aí os atos, as dicas, né, que nós podemos praticar para fazer a gentileza girar aí nesse mundão? Bom, começa simples, não precisa ser nada muito mirabolante, mas começa. E à medida que você começar a trazer esse ato de gentileza mais para o teu dia a dia, você vai ver que isso vai florescendo mais naturalmente, né? Sim. A gente vai sentindo os benefícios da gentileza, de praticar atos gentis, de receber atos gentis, e aí eles vão surgindo mais naturalmente, de prestar atenção. Eu acho que esse é a grande dica, assim, né? Olhar para o outro, prestar atenção no outro, parar um pouquinho de olhar o celular quando a gente está aí no nosso dia a dia, assim, né? E direcionar o nosso olhar para outra pessoa que está na nossa frente. Mostrar respeito para ela, mostrar que a gente está vendo ela, que ela não é invisível, né? Eu acho que esse é o caminho. E aí o ato ele vai surgindo ali conforme a necessidade, né? Quando a gente está atento, a gente vai conseguir perceber o que pode ser feito para ser gentil. Muito bem, é isso, tá vendo? Às vezes nem custa tanto, né, ser gentil. Verdade. Sabine, contatos, redes sociais aí, quem gostou aqui do nosso bate-papo, talvez queira até falar sobre outros assuntos ou até mesmo acompanhar o seu dia a dia, como é que pode fazer? Bom, tem o meu Instagram, que é @SabineHeu, que é o meu sobrenome, né? Sim. Então, Sabine, H-E-U. Estou lá no Instagram colocando algumas coisas. Então, podem seguir aí quem tiver interesse. Muito bem. Muito obrigada, meu bem, mais uma vez. Muito obrigada a você, pela sua Mari. presença aqui, por ter aceitado nosso convite, por falar sobre esse assunto, que para muitas pessoas pode até ser um assunto banal, mas não, viu? Que é capaz, sim, de mudar a vida ou até mesmo de mudar o dia a dia de alguém. Obrigada mesmo, Verdade. tá certo? Bom dia. Obrigada a você, Mari. E você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí. Nós voltamos já já, tá? Aqui com Bem Assim.